Gravações de áudio divulgadas pelo portal UOL revelam que o PSDB, DEM, PMDB e o Partido Solidariedade financiaram a participação do Movimento Brasil Livre em atos pró-impeachment. As gravações desmentem o MBL, que sempre fez questão de afirmar que é um movimento apartidário sem ligações financeiras com siglas políticas. Numa postagem de abril do ano passado, o MBL afirma que vive de doações e não tem grandes empresas ou partidos políticos por trás. O movimento foi criado em 2014 para combater a corrupção. No áudio divulgado pelo UOL, Renan Santos, um dos líderes do MBL, confirma como o movimento se articulou com os partidos políticos. O MBL acabou de fechar com o PSDB, DEM, PMDB, uma articulação para eles ajudarem, e aí também com a Força Sindical, com o Paulinho, né? Para divulgar o dia 13, usando as máquinas deles também. Enfim, usar agora uma força que a gente nunca teve. Foi o MBL que montou isso. A gente está costurando agora com todos eles. Pense uma coisinha comigo aqui. Você sabe o que é uma vida? Uma vida é algo que nasce, se reproduz e morre. Isso é a definição de vida. Uma mesa, ela nasce, se reproduz e morre? Não. Um feto nasce, se reproduz e morre? Não. Uma criança, sim, nasce, se reproduz e morre. Um feto, não. Você definiu um feto como uma pessoa que pensa, sente, tem direitos e consciência, como uma mulher, por exemplo, cara, isso é um absurdo. Então tira da sua cabeça essa imagem de que aborto é assassinato. Isso não tem nada a ver. Regulamentação das drogas. Bom, vamos lá. Eu, pessoalmente, sou a favor da legalização da maconha. Acho que, como o Milton Friedman achava, né, economista, aliás, o meu economista preferido, um livro de recomendação até livre para escolher, né, o seu livro mais famoso aqui no Brasil, foi traduzido pela editora Record, está disponível em diversas livrarias. Acredito que a maneira mais eficiente de se combater o tráfico de maconha seja justamente legalizando, para que se quebre o monopólio dos traficantes. Para que legalizar resolve? Para que diminua, não resolve, mas é uma maneira mais eficiente de se combater o problema. Não acho que seja um problema que se resolva. Eu acho que é como a segurança pública, por exemplo. Nunca vai se resolver, mas sempre pode ser combatida. Como a corrupção, nunca vai deixar de existir, mas sempre pode ser combatido. Tráfico também, nunca vai deixar de existir, mas pode muito bem ser combatido. Acho que a gente tem exemplos muito bons, principalmente nos Estados Unidos, em que diversos cartéis, diversos traficantes que antes estavam muito bem estabelecidos no mercado, depois quebraram devido à legalização da maconha. E não só isso, mas uma abertura de mercado. Quer combater droga? Droga se combate com educação. Você não pode simplesmente dar o monopólio do mercado justamente para o cara mau. Você não pode dar um monopólio, toda essa arrecadação de dinheiro que a maconha gera. Olha, como a gente Você acha que seria uma tragédia o Bolsonaro ser presidente? Cara, eu acho que seria bem ruim. Eu acho que seria bem ruim, porque não tem capacidade de articulação política nenhuma. Os ideais de economia dele são péssimos. E pra mim a tendência é, primeiro mês ele não fez reforma da Previdência, está cometendo crime de responsabilidade. Segundo mês ele é refém do Congresso, ele pode sofrer impeachment, e aí qual que é a narrativa que fica? Olha lá, a direita chegou no poder, fez bosta, vamos voltar com o PT. Tem uma estratégia no MBL em querer apoiar um cara isentão nessa eleição, por ser a primeira onde vocês são grandemente influenciadores? Fala assim, porra, eu não vou pra um lado que pode perder? Ou pode ganhar e fazer merda? Sinceramente não, cara. Sinceramente não. Porque se fosse, a gente ia apoiar o Geraldo Alckmin. É o cara que é o do cara do establishment, Vocês estão apoiando um cara isentão pra não se meter no meio dessa... Não, mas se a gente apoiasse um cara isentão, a gente apoiava o Alckmin, porra. O Alckmin tá cheio de merda atrás dele já. Tem um monte de investigação com o nome dele, o caralho. Tem investigação com o nome dele, mas... Não é um risco? Ele é isentão. Mas não é um risco grande pra vocês, num movimento novo, que prega tudo isso, ter logo de cara um candidato que você apoiou e que foi pego? Mas é um risco qualquer candidato que a gente apoia. Alckmin ou Bolsonaro? Puta, boa pergunta. Alckmin. Dinheiro ou poder? Poder. E o MBL quer chegar aonde? O MBL? E você sabe, esse tem que ser. Esse o MBL quer administrar o país. Vocês querem chegar à presidência da República? Sim. E o primeiro passo é o Flávio? Pode ser o primeiro passo. Esse sujeito tem que renunciar. Se ele é coerente, se ele é sincero na sua fala, renuncia. Como disse o Reinaldo mais cedo, as saídas possíveis são a renúncia e o suicídio.
E aí? Atenção, o MBL nunca foi e nunca será de direita. Portanto, este vídeo não é uma briga entre os direitistas, muito pelo contrário. Na verdade, é um vídeo que mostra quem realmente está do lado do Brasil e quem não está. Modéstia à parte, eu tenho até uma certa propriedade para falar sobre o MBL, pois eu fui coordenador nacional do movimento durante parte do ano de 2016. E lá dentro eu vi de tudo, pessoas que estavam, na verdade, interessadas no próprio umbigo, pois o Brasil ficava para depois. Como, por exemplo, a realização de manifestações. O MBL sempre se preocupou muito com grandes números, então eles sempre queriam estar nas ruas ao lado de pessoas em grande quantidade. Caso eles sentissem que a manifestação não iria encher, eles nem apareciam. Isso prova que a preocupação deles sempre foi com o umbigo, com a imagem e nunca com o Brasil em si. Dessa forma, o MBL, que sempre tentou se vender como uma renovação, mostra-se como mais do mesmo. Até porque nessa manifestação do dia 26 de maio, que está sendo convocada para ser realizada em várias capitais pelo país, o Movimento Brasil Livre pulou fora do barco, inclusive marcando uma outra logo no dia seguinte, no dia 27. E sabe qual que é a argumentação deles? Não. De que nessa manifestação só irão o que eles chamam de bolsominions, malucos intervencionistas. E olha, digo e repito, aqui no canal nós fizemos diversos vídeos alertando sobre a índole desse pessoal, mas muitos inclusive nos criticaram. Mas agora tá aí a prova mais uma vez. Mas agora vem a grande cereja do bolo. Em uma live em que estava sendo transmitido o programa MBL News, um dos comentaristas, chamado Eric Balbinos, disse que o Bolsonaro merece a renúncia ou, quem sabe, o suicídio como uma alternativa para o seu governo. Que o Bolsonaro está contra a Constituição e contra a divisão dos poderes. O Bolsonaro quer sepultar os ideais de Montesquieu presentes no nosso ordenamento. É isso que ele quer governar sozinho. O que o Olavo e o Bolsonaro... Porque outra coisa, também não acreditem nessa história de Olavo no limbo, no voto de silêncio. Esse cidadão, essa eminência parda, está conspirando no submundo junto com o entorno do presidente em prol de um golpe. Isso é um manifesto golpista. É claro, eles querem sepultar a divisão entre os poderes. Agora, o sujeito como Pedro colocou, que pede para as pessoas apostarem contra o próprio país, que diz que não tem capacidade de governar, esse sujeito tem que renunciar. Se ele é coerente, se ele é sincero na sua fala, renuncia. Como disse o Reinaldo mais cedo, as saídas possíveis são a renúncia e o suicídio. E aí? Saídas possíveis são a renúncia e o suicídio. O suicídio. Pois é isso mesmo que você acabou de ouvir. O MBL acabou de sugerir para que Bolsonaro encerre bem o seu governo a renúncia ou o suicídio. Que lamentável o MBL sugerir o suicídio de uma pessoa. Lembrando que Bolsonaro recentemente quase foi assassinado por uma facada enquanto caminhava em Belo Horizonte. O suicídio é algo muito sério na nossa sociedade. Muitas pessoas acabam passando por graves depressões e acabam tirando sua própria vida. Isso, inclusive, não se deseja nem para o seu pior inimigo, o próprio ex-presidente Lula. A gente nunca desejou nada de ruim para ele, muito menos para a sua família. O que a gente sempre quis é que o Lula cumpra sua pena na cadeia. Não, e tudo isso contra a imagem de um capitão do exército que utilizou as redes sociais e o engajamento natural da população para ocupar a cadeira presidencial, que nas últimas décadas só foi ocupada pela esquerda. Inclusive é bom lembrar que essa sugestão que o MBL fez para que o Bolsonaro se suicide tem previsão no Código Penal, no caso o artigo 122, que trata sobre o induzimento ao suicídio. Também o que esperar de um movimento que não abre as suas contas para o público, que realiza as doações que, segundo ele, servem para manter o grupo. Mas também o que esperar de um movimento que fica mendigando dinheiro nas redes sociais, mas tem seus líderes turistando pela Europa diversas vezes por ano. Também o que esperar de pessoas que usam uma marca, no caso a marca MBL, de forma indevida. O que esperar de um movimento que chama os eleitores de Bolsonaro
Bolsonaro de bolsominions. Ora, parece que é a esquerda de verde e amarelo. O que podemos aguardar de um grupo que chama os intervencionistas de malucos? Depois que o MBL resolveu se reunir a portas fechadas juntamente com o vice-presidente General Mourão para depois dizer que o Bolsonaro merece a renúncia ou o suicídio e logo em seguida sugerir como uma possível saída para o governo a renúncia ou suicídio do Bolsonaro, ou seja, fazendo o velho jogo da esquerda, o que resta para o Movimento Brasil Livre é o próprio suicídio do movimento, ou seja, o fim dele. Bom, então se para você ficou evidente quem realmente é o Movimento Brasil Livre, curta e compartilhe este vídeo à vontade em suas redes sociais. Meu nome é Felipe Lintes, tô falando daqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.